Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo. Nós estamos fazendo a gravação para o Evangelho do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que vai estar disponível desde 1º de fevereiro, amanhã. Eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos e hoje nós vamos fazer uma atividade diferente no final do nosso Evangelho, que vai ser um autopasse. A gente vai começar a fazer essa prática no final do Evangelho, onde a gente acessa toda essa energia da espiritualidade e ativamos essa energia em nós. E lembrando que esse aqui é o Evangelho no Lar, é uma prática que a gente chama todo mundo para fazer. Se quiser fazer com a gente, ótimo. E a ideia é você fazer uma vez por semana, num determinado horário sempre repetitivo, colocando uma água. E a ideia é de colocar o mesmo horário e repetir na mesma hora para que a espiritualidade possa também se programar. Pode ser feito com a leitura do Evangelho ou pode-se escolher um outro livro, né? Se você quiser a Bíblia, se quiser a Torá, qualquer livro que traga essa reflexão da espiritualidade maior para que nos conduza a uma melhor maneira de proceder, né? Então, lembrando que a gente está em 3 lugares diferentes, né? Nós estamos no YouTube, com o Mestre em Outras Palavras. Que inclusive vai ser no YouTube que você vai encontrar esse passe, porque lá no Instagram nós temos um tempo muito determinado, muito limitado. De 20 minutos. Então, no YouTube, o Mestre em Outras Palavras tem o encontro inteiro. No Instagram, o Mestre em Outras Palavras tem 20 minutos. E aí depois você tem que ver o total no YouTube. E isso é temporário, porque a gente está trabalhando a nossa... meta de chegar a 1000 brevemente. Estamos quase lá. Mil seguidores. Isso. E no TikTok nós estamos com 10 minutos. Então, quer dizer, todo mundo vai querer ir para o YouTube depois para ver a gente. Então, é isso aí. E a gente vai começar com essa oração que a Carmen faz. Ela está de volta. Semana passada ela estava dodói. Então ela está de volta, para minha alegria. E aí ela vai fazer essa leitura maravilhosa da oração, da reflexão que ela preparou. Então hoje vai ser sobre o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos fechar os olhos, encontrar uma posição confortável, inspirando vagarosamente e expirando conscientemente, acalmando a sua mente, permitindo que o seu corpo relaxe. Pai de infinito amor, nesse momento aquietamos a mente e abrimos o coração à tua presença. Viemos como somos, com as nossas alegrias, as nossas dores, com as nossas dúvidas e nossas esperanças. Hoje recordamos as palavras de Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos ajuda a compreender, Senhor, que esse novo nascimento acontece dentro de nós, mas também se estende através das muitas vidas que nos concedes como oportunidade de aprendizado. Sabemos que somos espíritos imortais, em constante caminhada evolutiva, retornando à Terra quantas vezes forem necessárias para aprender a amar, a perdoar, a compreender e a servir. Cada reencarnação é um novo começo, cada experiência uma lição, cada encontro um convite ao crescimento. Nos ensinem a acolher nossa jornada com humildade, reconhecendo que erramos, aprendemos, caímos e levantamos,
sempre guiados pela Tua misericórdia. Nos ajude, Pai maior, que o pesar da nossa alma, essas nossas mágoas antigas, os medos trazidos do passado, os padrões que já não servem à nossa luz, sejam transformados. Que possamos renascer na paciência, na compreensão, na gentileza conosco mesmos e com o outro. Que possamos aprender a olhar a vida com novos olhos, vendo em cada desafio uma oportunidade de reparação e em cada dificuldade um chamado à transformação interior. Pai querido, nos ajude a aceitar nosso processo evolutivo, respeitar o nosso tempo e confiar que tudo coopera para o bem do espírito. Que o orgulho dê lugar à humildade, que a ansiedade se transforme em entrega, que o coração se abra para o perdão. Desperta em nós o Cristo interior, essa presença viva que nos conduz à consciência, à paz e o amor verdadeiro. Que possamos nascer de novo hoje, em escolhas mais conscientes, em palavras mais suaves, em atitudes mais alinhadas com as leis divinas. E que ao longo das nossas muitas existências, vamos construindo o reino de Deus dentro de nós, através do amor praticado, do acolhimento sincero e da luz que oferecemos ao mundo. Abençoa nossos passos, nossos pensamentos e sentimentos. E que saiamos daqui mais leves essa noite, ou esse dia, mais presentes e mais confiantes na vida maior. Assim seja, que a paz permaneça em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, minha gente, nós fazemos isso como que fosse ao vivo, né? A gente já decidiu que a gente começa a gravar, mesmo se a gente tiver um escorregãozinho aqui e ali, vai, porque a intenção é faça as coisas mesmo se você não chega na perfeição. O convite é você fazer, ir lá, trabalhar, não ter dúvida, e se uma coisinha saiu errada, contamos com o perdão de cada um, né? Mas agora a gente vai falar para um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 4, que Jesus falou a Nicodemos, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso é um capítulo maravilhoso porque a gente começa a entender a justiça divina, né? Fica muito difícil a gente entender a justiça divina se a gente, ao ver uma criança nascer com algum tipo de problema de saúde, alguém ter algum revés, e você diz, por que isso? Por que com essa pessoa? Há alguma explicação? Essa pessoa sempre foi boa, essa pessoa... Então, a gente, quando visita a reencarnação, a gente finalmente consegue compreender a justiça divina, que é maravilhosa. Então, a Igreja Católica, até 553, no Concílio II de Constantinopla, ela até alguma parte dela aceitava a reencarnação. Só que ia de confronto com uma parte da Igreja que dizia, não, é uma vida única e a salvação é por Jesus e é uma pena eterna. Ou é bom e vai viver no paraíso o resto da vida, ou se errou mais do que um certo grau, a pena é eterna no inferno.
Então isso soa profundamente injusto, porque não respeita nem a lei de Talião. A lei de Talião de Moisés era olho por olho, dente por dente. Ele dava um equilíbrio entre o erro e a punição. Então você tem 70 anos de vida numa encarnação no planeta Terra, você, por uma série de circunstâncias e muitas por responsabilidade da própria pessoa, errou mais do que acertou, e aí a punição é sem volta, eternamente injusta. Então isso não faz sentido nenhum para um Deus que é amoroso e que ele dá uma chance de todos se recuperarem. Dizem que são mistérios que ninguém compreende, Deus depois vai finalmente perdoar todo mundo. Enfim, existem várias teorias, mas a verdade é que ela não segue o menor bom senso, sem nenhuma vontade de ofender quem quer que discorde disso. Mas nós vemos o exemplo de uma escola. Nós mandamos os nossos filhos para as escolas, eles pequenos, eles só têm um determinado possibilidade de ter conhecimento. Então, mandamos para a primeira série, porque essa é a capacidade dele. E aí ele volta, ano a ano, com a sua melhor compreensão gradual. Imagina se mandássemos o filho à nossa escola e disse, olha, se nesse ano ele não aprender tudo, ele nunca mais vai poder voltar para a escola. E aquele que passou de ano vai receber o diploma da universidade, vai receber o mérito maior, porque passou um período muito curto, ele não aprendeu tudo, mas a gente vai dar a melhor graduação para ele. Não faz sentido nenhum. Então, as passagens aqui de Jesus mostram justamente que no tempo dele já se entendia que existia a encarnação. Aliás, muito antes disso, no tempo de Moisés, existia essa comunicação com o mundo dos mortos. Então, as pessoas tinham muitas com essa capacidade mediúnica que conseguiam conversar e ter uma comunicação com os mortos. Só que virou um diálogo que era compro ou não compro isso, faço ou não faço aquilo. Então a interação com o mundo dos mortos não tinha o menor sentido, porque, na verdade, nesse processo de reencarnação, você passa para o outro lado, vai passar um tempo temporariamente lá, vai angariar recursos para voltar para uma nova experiência, esquecendo da existência anterior, e é um processo que estava sendo, digamos, corrompido. Qualquer manifestação se consultava os espíritos. Então ele proibiu, houve uma proibição, porque houve um excesso. Então, desde lá de trás, existem histórias, e fora de diversas religiões do mundo que acreditam na reencarnação, eles colocam que essa é a verdadeira justiça divina. A possibilidade de nós aqui não conseguindo alcançar um determinado grau de evolução, então a gente trabalha a paciência, então a gente está trabalhando o perdão. Se não conseguimos, o que fazemos? Voltamos para essa escola maravilhosa chamada Terra, voltamos novamente a muitas vezes ter a convivência de pessoas com as quais nós convivemos na vida anterior, para que a gente não se lembra do que aconteceu, mas a gente tem ajustes a fazer. Então, a gente não lembra de não ter perdoado João. Quando voltamos mais tarde e já não somos mais aquela pessoa e João já não tem aquele nome, há novamente uma afinidade em que se encontra e diz, olha, vocês são pessoas fisicamente diferentes, mas ainda tem que trabalhar a paciência, porque na essência, no espírito, vocês têm que trabalhar a paciência. E a razão pela qual nós esquecemos do passado é por uma razão amorosíssima de Deus. Se nós lembrássemos o que fizemos antes e o que fizemos a pessoas próximas da gente, seria um problema muito grande. Porque nós não estamos melhores, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje nós estamos no topo da nossa evolução até agora. A nossa possibilidade de evolução é infinita. Mas no momento nós somos o melhor que já fomos até agora. Então se a gente olhar para trás, a gente só fez mais besteiras. A gente provavelmente machucou muita gente que hoje estão próximas a gente
e a gente tem uma certa fricção, o amigo difícil, o parente complicadinho, eles todos são uma nova possibilidade de se reunirem e de trabalhar aquilo que não foi trabalhado em vida passada. Então a reencarnação é a profunda justiça divina para a evolução de nós que somos espíritos eternos. Que somos espíritos eternos, todas as religiões basicamente concordam com isso. Agora, aquela que diz, olha, por um processo de muito amoroso de Deus, ele nos permite voltar à vida novamente, e principalmente ao mundo material, onde a gente tem que desenvolver a nossa inteligência para poder sobreviver, para poder ter abrigo, para poder ter um certo conforto, para poder ter uma série de coisas. Nós vivemos com essa possibilidade. E quando chegamos aqui também, nós ganhamos essa carapaça, esse escafandro kármico, para a gente esquecer as outras coisas e também para a gente poder ter a capacidade de viver entre nós com pessoas em diferentes graus de evolução. Porque no mundo espiritual, o mundo espiritual ele é muito mais facilmente subdividido no grau de evolução de um espírito. Então, se um espírito está mais compreendido do que outros, eles vão para as colônias espirituais, eles vão frequentar escolas, eles vão se aprimorar, eles continuam a desenvolver o seu sentido de amor até o momento da volta para continuar essa experiência. Outros espíritos em não tão grau de evolução, eles têm os mais diversos destinos nesse período entre encarnações. Então, é quase que grupos se formando. Quando eles voltam para a Terra, toda essa turma está junto. Então, aquele que é muito bom pode estar convivendo com alguém que não está muito bem, mas aquele exemplo, aquela forma de viver a vida, ajuda o outro. É lógico que é um desafio vir aqui para a encarnação. Nem todos, na verdade, a maioria, não consegue cumprir o que podia cumprir. Porque quando fomos e somos trazidos em reencarnação, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, pode ir. Quando somos trazidos em reencarnação, há um planejamento muito grande. Né? Não é um acidente a família que caiu, não é um acidente toda a situação que nós vivemos. Né? Mas a gente, quando chega aqui, existe uma série de provas que a gente tem que passar, situações que a gente tem que passar, resgates que a gente tem que passar, reparações que a gente tem que passar, que o acordo é: eu vou te dar tudo que você pode nos seus ombros carregar. Jesus já falava isso, não vou te dar uma cruz mais pesada que você não possa carregar. Então hoje tudo que a gente está vivendo é porque é aprendizado e segundo, nós podemos tirar daquela situação o aprendizado que aquilo traz crescimento. A espiritualidade e a justiça divina é tão perfeita que tudo que chega até nós, ela é útil para nos melhorarmos como espíritos eternos. Pode ser que naquela encarnação a gente passe uma privação física, uma privação financeira, uma privação de alguma coisa, mas ali tem uma lição para aquele espírito eterno. Então, quando a gente deixa de pensar naquele bloco de anos que a gente vive para imaginar o futuro eterno que nós temos de espírito, a gente se pergunta em qualquer situação, o que isso está querendo me ensinar? É paciência? É perdão? É sempre uma qualidade. A situação que a gente vive, ela está nos dando uma oportunidade de trabalhar qualidade. Não é para aumentar a sua revolta, não é para aumentar a sua ira, não é para aumentar o seu ódio, não é nada disso. Nenhuma experiência nossa, por mais difícil que ela seja, ela não é para desenvolver um lado negativo. Ela tem dentro da história dela, do germe dessa experiência, a colocação de que é uma qualidade que está sendo desenvolvida. E estou lembrando a turma do Instagram, porque vai em 20 minutos a gente desaparece. Vá lá para o YouTube que a gente está até o final. Você quer falar alguma coisa? Não, meu amor, tá indo bem. Tô indo bem? Tá. Então, lembrando, eu queria ler uma passagem aqui, que é justamente a necessidade da encarnação, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem do espírito pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material,
os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então não pense que Deus só confia, Deus confiou uma missão a Moisés, Deus confiou uma missão a Gandhi. Não, Deus confiou uma missão a cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão de se tornar melhor do que éramos antes e melhorar quem está em volta da gente. Alguns fazem isso de uma forma brilhante que mudam muita gente. Então, Nelson Mandela é um exemplo, outros são exemplos, mas outros apenas mudou ou mudou a si mesmo. Mudou, olha, eu me melhorei, mas normalmente quem se melhora ajuda alguém em volta a se melhorar também. E isso tudo são desígnios de Deus. Deus te colocou para você se melhorar. Toda oportunidade aí que você tem é para se melhorar. É necessário, bem deles, porque a atividade que nós somos obrigados a exercer, lhe auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus deve distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida. A justiça divina é tão maravilhosa que todo mundo começou do mesmo ponto. Até Jesus começou do mesmo ponto que nós. Só que ele está há bilhões de anos, um espírito de luz, um espírito puro, mas o processo dele de melhoria é o mesmo que a gente está passando. Vida a vida, existência a existência, voltando até que vai se depurando até se tornar o Espírito Cristo que ele é. Mas nós estamos no mesmo caminho, longe, 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 mas estamos lá. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, todo mundo vai ter que passar por esses processos todos. E a mesma liberdade de agir. Nós temos a pura liberdade de agir. Porque se fôssemos alguém que, olha, diante de qualquer opção, Deus diz, eu vou fazer com que você opte pela coisa certa. A coisa certa, sempre a coisa certa, sempre a coisa certa. Ia chegar um momento que um espírito dizer, mas eu nunca tive a oportunidade de ver o outro lado. Eu nunca tive a oportunidade de entender o que o erro leva. Então, Deus falou, você tem o livre-arbítrio. E dentro da nossa consciência, a gente tem a noção do que aquele caminho errado pode dar para a gente. Né? A gente tem essa consciência. Então, o convite aqui é para a gente saber que a justiça divina é incrível. Tudo que nós estamos vivendo no nosso planeta, nesse momento, é um momento de profunda transformação do nosso planeta. Assim como nós passamos por etapas evolutivas, o nosso planeta também passa. O nosso planeta agora ele está passando por um processo em que parece que a gente diz, nossa, quanta coisa acontece, quanta barbárie acontece, quanta coisa acontece. Mas por quê? Porque está se criando um ambiente em que aqueles que têm o ódio guardado dentro, ele sai na forma de discriminação, na forma de uma violência, na forma de... Então, nós estamos tirando o que as pessoas têm dentro delas na maneira de que o mundo está se relacionando. E tem gente que traz muita coisa boa. Vocês, graças a Deus, têm a oportunidade de procurar coisas boas na internet e você vai ver que é o que não falta. Gente maravilhosas trabalhando, ajudando com animais, ajudando com pessoas doentes, ajudando com pessoas nos presídios, ajudando com as pessoas em todas as formas. Tem muito mais gente boa do que ruim. Só que o bom, ele é discreto, ele faz o trabalho dele ali também com uma certa humildade, né? Não precisando se vangloriar. Enquanto o mal, ele faz um escarcéu, ele faz um barulho. Então é isso aí, minha gente. Saiba que estamos num mundo maravilhoso. Saiba que para você, faça o OPA. Vamos falar do OPA? O OPA é quando você está para dar uma errada, você vai errar, você vai criticar alguém, você vai julgar alguém, você vai falar uma palavra mais árdua, você vai reclamar, você vai fazer qualquer coisa que não te serve. Você diz, opa, já para você, né? Você vai falar, mas o fulano, opa. Aí você vai dizer, mas é que, opa, você faz o opa. Aí o opa é o quê? O ó, você se observou. Você observou que você está quase criticando. Você observou que você está quase reclamando. Você se observou que você está quase levantando a sua voz.
né? Então você se observou. Aí você para. Respira. Conta até 10, até 50, até 1000, até onde for para você poder fazer o A. Qual é a sua próxima ação? Sua próxima ação, ela pode, depois desse processo, ela pode ser uma ação equilibrada. Você vai, durante uma discussão que você diz, pô, o Tom está levantando nessa discussão. Opa, aí você diz, olha só, a gente pode conversar de uma forma mais tranquila. Então você faz uma ação que você vai mudar aquela sequência de violência, ou que você vai interromper, que alguém te diz, olha, você não sabe da vida, fulano está falando. Você diz, olha, eu realmente, é verdade? Se não for verdade, e mesmo assim, não me interessa, não é a minha vida. Então, você tem sempre a chance de agir. Então, haja, faça o opa, quantas vezes você quiser, e hoje a Carmen tem uma novidade que nem eu sei exatamente o que é. Então, vamos lá, meu amor. Eu sei que você vai fazer o autopasse, mas eu não sei como. Tá falante hoje, hein? Tá um elétrico. Não falo mais nada. Vamos lá, então, gente. A gente está encerrando o nosso evangelho com muito o que pensar, né? Entender que nós não estamos aqui só de passagem, né? E tudo vem de forma gradual, com o objetivo de crescimento, de melhoras. E é isso, a gente vai nascer, vai renascer, quantas vezes forem necessárias. Então, ao encerrar o nosso evangelho, a gente pede que essa espiritualidade tão maravilhosa que está aqui à nossa volta, fazendo parte desse estudo, nos abençoando com essa vibração de luz, que eles nos auxiliem, que nós possamos receber um passe dessa divindade. Então, senta com uma posição confortável. Inspira e expira. Com o Evangelho ainda vibrando em nossos corações, vamos nos abrir à espiritualidade amorosa que nos acompanha. Sinta a presença dos benfeitores espirituais ao seu redor. Sinta o ambiente sendo suavemente envolvido por uma luz serena, como se o lar estivesse sendo banhado por paz. Respire fundo, devagar, e permita receber. Simplesmente recebe. Leve a sua atenção ao topo da sua cabeça agora. Imagina uma luz suave descendo do mais alto dos céus, entrando pelo seu chakra coronário, bem no topo da sua cabeça, iluminando seus pensamentos, trazendo clareza, calma e equilíbrio. Traga suas mãos em forma de prece de frente ao seu peito. Se conecta com a gratidão por estarmos aqui hoje reunidos, aplicando as palavras de Jesus em outras palavras no nosso dia a dia. Esfregue as suas mãos, aquecendo elas nesse momento. E traga agora as suas mãos de encontro ao seu rosto. Faça esse movimento lento, do topo da sua cabeça em direção à sua face. Sinta essa luz escorrendo pelo rosto, relaxando os olhos, a testa, a mandíbula, liberando as tensões antigas.
E vai descendo as mãos agora pelo seu pescoço e ombros. Permita que essa energia vá dissolvendo os pesos, as preocupações, os cansaços, tudo que não pertence mais à sua paz, à sua tranquilidade. E vai sendo tudo isso suavemente liberado. Vai passando agora as suas mãos na altura do seu peito. Sinta o seu coração sendo envolvido por um amor incondicional. Imagine essa luz preenchendo o seu coração, curando as emoções, trazendo acolhimento, restaurando a alegria de viver. Desça agora as suas mãos até o seu abdômen e suavemente até o ventre, até o seu baixo ventre. E visualize essa luz limpando memórias, equilibrando as suas emoções, trazendo segurança, trazendo presença, força interior. Enquanto você vai sentindo essa energia saindo pelas suas mãos, repita mentalmente: eu recebo a luz divina. Eu permito a cura em meu corpo físico, emocional e espiritual. Meu lar é purificado, a minha alma se fortalece. Se você sentir de fazer de novo esse passe, fique à vontade. Faça ele sempre vindo do alto para baixo, como uma cascata de bênçãos. Perceba agora o seu corpo um pouco mais leve, seu campo energético mais limpo. Traz as suas mãos agora no seu coração. Traz a sensação de gratidão por esse passe maravilhoso e sinta uma luz se expandindo do seu coração pelo todo o ambiente que você se encontra, levando harmonia, proteção, serenidade. Agradeça o seu próprio corpo por receber. Agradeça essa espiritualidade por harmonizar o seu lar. E finalize dizendo em seu coração que a paz permaneça em nosso lar, que o amor nos acompanhe e que sigamos fortalecidos na luz. Assim é e assim está feito. Gratidão. Ok, muito lindo. Vamos pegar então agora o copinho da água. Bebe, porque essa água ela foi fluidificada, né? Ela foi abençoada durante o nosso Evangelho e ela se transformou na nossa medicina sagrada. E tenha uma ótima semana. Nos vemos na semana que vem, no domingo que vem. Bye bye.